A palavra de Deus diz no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 1 e versículo 2: em verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, porém sobe por outro lugar, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, é pastor das ovelhas. Certa feita, eu e um amigo meu estava andando ao redor de Paris e vimos um pasto muito bonito e decidimos parar o carro para observar a natureza. Quando nós chegamos à beira daquele pasto, tinha 2 cavalos ali pastando, muito bonitos, e nós ficamos ali admirando e conversando. Quando de repente, do outro lado do pasto, um carro parou com alguns homens. Na mesma hora, aqueles homens do outro lado, de uma forma meio agressiva, começou a chamar aqueles cavalos, tentando chamar a atenção deles. Os cavalos, porém, ergueram a cabeça, ouvindo aquela voz, deu poucos passos, porém parou e ficou também observando aqueles homens. Eu olhei para o meu amigo e pensei, aqueles homens devem ser os proprietários, aqueles homens devem ser os donos dos cavalos. Quando de repente um dos homens pegou, abriu a cerca na lateral e entrou no pasto e caminhou em direção aos cavalos. Este amigo meu olhou para mim e disse, não, eles não são nem o proprietário e eles não são nem os donos do cavalo. E eu olhei para ele e falei, como que você sabe disso? E ele disse que o dono não entra pela lateral. O dono, ele tem a chave da porteira. E até então os cavalos teriam conhecido a voz desse dono. Na mesma hora o Espírito Santo me levou nesse versículo, numa reflexão muito profunda. O Senhor, ele nunca vai chegar pelas laterais de nossa vida. O Senhor, ele nunca vai chegar pela porta do fundo. O Senhor sempre vai chegar pela porta da frente. Mas em alguma área de nossas vidas, temos recebido e permitido algumas visitas que não é de Deus. Algumas coisas têm chegado até nós pelas laterais. Algumas conversas, alguns chamados têm chegado até nós pelas portas do fundo. E não tem sido o Senhor. E o Senhor diz, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Entenda que o Senhor não vai te dar nada que não for pela porta da frente. O Senhor não vai chegar de outra forma a não ser pela porta da frente. Ele diz, eis que estou à porta e bato. A porta é o local principal da casa. A porta da frente é o local principal de entrada. Porque o único que entra por janela, o único que entra por lugares a qual não é apropriado, é ladrão, é salteador. E se Deus é Deus sobre a tua vida, identifique por onde Ele está entrando. Porque tem certas coisas que talvez tenham chegado, que não tem sido pela porta da frente. Tem certas provisões que têm chegado, tem certas ofertas que têm chegado. E muitas das vezes temos dito que é de Deus, mas tem chegado pela lateral, tem chegado pelas portas do fundo. E Ele diz que Ele é o bom pastor, e Ele é a porta. Ele chega pela porta, Ele chega de frente, não de lado, não pelas costas. Que a gente venha refletir nessa palavra, que a gente venha observar a voz que está nos chamando, que nós viemos dar ouvido somente à voz daquele que nos chamou, somente à voz daquele que é Senhor sobre nossas vidas, somente à voz daquele que é pastor sobre nossas almas. Que esta palavra possa falar poderosamente com a sua vida, em nome de Jesus. Fique com Deus.